Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui para o meu canal e nesse vídeo eu quero falar, galera, sobre a minha experiência de uso com a Soundcraft Wii24R após 5 meses de utilização. Bom, eu queria fazer esse vídeo com 6 meses de uso, mas eu acabei fazendo antes porque a minha mesa começou a apresentar defeito, galera. Para quem me acompanha aqui no canal, já viu alguns vídeos da Soundcraft Wii24R, sabe que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre uma adaptação que eu utilizei, que eu fiz na minha mesa, nas saídas auxiliares, para poder empurrar um par de fone de ouvido e assim não ter que precisar colocar ali um power play para amplificar esse sinal. Eu fiz esse vídeo logo no início ali da utilização da mesa, e dividiu opiniões, né? Teve gente comentando que eu ia ferrar minha mesa, que ia queimar as saídas. Teve gente que falou que eu uso isso na minha mesa digital e é tudo bem. E teve até youtuber comentando, falando que eu estava incentivando a galera a fazer isso e isso ia queimar as mesas de som. Enfim, galera, eu não incentivei ninguém a fazer isso, né? Eu falei, olha, eu estou fazendo isso com a minha mesa, estou passando o meu relato, a minha experiência. Se der problema, eu volto para cá para poder dizer, eu volto aqui no meu canal e vou dizer. Mas, para decepção dos críticos, não foi esse o problema. As saídas da mesa tá perfeita. Eu continuei utilizando aquela adaptação, até consegui comprar power plays e não é isso o problema. O problema da minha mesa está sendo o canal 19, está apresentando um ruído, uns estralos. Chega sinal normal no canal, chega na mesa, você escuta perfeito. Porém, com esse estralo, e conforme você aumenta o ganho, aumenta o estralo. Então não deu outra, vou me preparar para levar essa mesa para assistência e ver como é que vai ser. Então hoje eu ia gravar esse vídeo aí com 6 meses de uso, antecipei para relatar não só a minha experiência de uso com a mesa, como é que eu estou utilizando a mesa, o que é que eu estou achando dela, se vale a pena ter uma mesa dessa, como também para aproveitar e relatar a minha experiência aí com a garantia, com a assistência técnica da Harman Brasil. Bom galera, e tá aqui a mesa, toda embalada de volta na caixa. Eu guardei a caixa, guardei os manuais, então ela vai voltar do jeito que eu comprei. Bom, e qual foi o primeiro contato que eu fiz com a Harman para poder levar a mesa para garantia? Juntamente com a mesa vem aqui o certificado de garantia e aqui embaixo nós temos aí e-mail e telefone. Eu liguei para esse telefone, galera, esse 0800, mas infelizmente eles não aceitam ligação de telefone celular. É uma pena, né, que em 2021 você ainda ter telefone fixo, complicado. Mas aí eu mandei o e-mail para a Harman, esse e-mail aqui, e para minha surpresa responderam muito rápido, né? Claro, em primeiro momento eu recebi um e-mail automático, mas logo depois veio a resposta me dizendo que eu deveria clicar naquele link lá que eles estavam mandando, que aí eu ia ter acesso a um mapa. Nesse mapa aí eu ia dizer qual era o produto que ia precisar de assistência técnica e eu ia colocar o CEP. Ali eles me indicaram qual era a assistência técnica mais próxima para eu poder levar a mesa. Aqui, como eu moro em Pernambuco, a assistência autorizada aqui é a Lumac, no centro do Recife. Então, tá aqui a mesa de volta na caixa, com tudo, né, que ela veio, normal, cabo de energia e tal. Vou fechar a caixa, colocar na mala do carro e seguir lá para o centro do Recife para a gente ver como é que vai ser. Bom galera, acabei de chegar em casa, deixei lá a mesa de som na Lumac. O atendimento lá na Lumac foi bem rápido, bem tranquilo. A menina pegou lá a mesa de som, conferiu como é que estava, pegou os dados, preencheu aqui a OS, me deu um prazo aí de 2 dias para verificar o problema. Eu expliquei a ela o canal 19 com ruídos ali, com problema. E também pedi para dar uma olhada na pasta térmica, né? Eu já vi muita gente falar na internet sobre ela às vezes se desligar. Comigo se desligou uma vez durante esses 5 meses de uso, não desligou mais. Depois eu utilizei em vários outros locais, inclusive lugares até mais quentes do que onde eu estava, e ela se desligou. Mas por precaução eu pedi para ela olhar lá. Ela disse que ia conversar com o técnico para saber se isso era possível, né? Trocar a pasta térmica, se seria cobrado algum adicional, se pode ou não pode fazer isso em garantia, né? Claro, eu não quero perder o restante do tempo de garantia.
E também pedi para verificar a cascata, porque eu consegui ligar ela com outra UI24 para testar a cascata, e eu percebi que a cada 4 slots, um ficava com um chiado muito alto e não saía nenhum sinal que eu colocasse ali naquele slot. Então, pedi para que eles pudessem testar, verificar. Então, foram 3 pedidos aí. O primeiro, o mais importante, é o canal 19 com problema, depois a pasta térmica e depois aí verificar essa situação dos slots em cascata. Eu achei bem legal o atendimento, o pessoal realmente ouve a sua demanda, né, anota tudo, e ela me deu prazo 2 dias para verificar se dá para resolver lá com eles mesmo, ou se vai precisar pedir alguma peça de fora, aí vai passar mais tempo. Então vou continuar aqui aguardando e na continuidade do vídeo você vai vendo no que deu. Bom, galera, passado aí mais de 2 meses, resolvi continuar o vídeo. Isso porque levou mais de 30 dias para a mesa chegar, voltar da assistência. E aí quando voltou eu decidi usar ela um pouco antes, testar, ver como a mesa estava se comportando para realmente saber se foi tudo resolvido mesmo com ela. E aí foi surgindo alguns outros compromissos e aí foi indo e eu acabei postergando a continuação do vídeo. Mas hoje, depois de um culto, eu estou aqui na igreja ainda, aproveitei o espaço aqui para poder dar continuidade a essa gravação. Resumindo, o que aconteceu? Bom, como você viu anteriormente, a assistência havia prometido dar um relato, um diagnóstico em alguns dias. Levou 1 semana para eles diagnosticarem que o problema era numa CPU ou num chip aí da mesa de som. Não deram muitos detalhes, o que disseram é que a peça tinha que ser solicitada de São Paulo e levaria pelo menos uns 30 dias para a peça chegar até eles e assim eles realizarem a troca. Então, fiquei aguardando e quando chegou próximo dos 30 dias ali do prazo que eles prometeram, eles liberaram a mesa, então eu fui lá para buscar a mesa e ver se estava tudo resolvido. Chegando lá, a assistente me pediu que entrasse, né, na parte restrita da assistência, né, onde eles fazem as manutenções, para poder verificar com o técnico o funcionamento da mesa. Obviamente que eu não ia testar todos os recursos da mesa, eu só queria realmente saber se tinha sido resolvido o problema dos estralos, né, que estava tendo no canal 19. O próprio técnico me falou que também estava tendo um problema no canal 9, mas estava numa menor escala, então eu não tinha percebido. E aí ele me explicou que de fato o problema era só o chip, só trocar o chip e foi resolvido. Eu até perguntei a ele, olha, você verificou se tem algum problema ali na cascata e tal? E ele não verificou, tá? Mas beleza. Eu aproveitei então a oportunidade que estava ali com o técnico e comecei a fazer algumas perguntas para obter mais informações sobre essa mesa de um ponto de vista de um técnico, né? E aí a gente foi batendo papo e eu consegui algumas informações bem curiosas. A primeira que ele me falou é que, do ponto de vista do técnico, né, é uma mesa que é muito boa, robusta, mas dos exemplares que vão para lá, a maioria, o problema está nesse chip que foi trocado aqui da minha também. E aí ele me disse algo bem curioso, ele disse que a XR18 da Behringer costuma ir mais para assistência lá do que a UI24R. Isso não significa que a XR18 da Behringer quebra mais, tá? Pode ser que na região aqui em que essa assistência atende, tenha sido vendido mais XR18 da Behringer do que o i24R, né? Até porque a XR18 é mais barata. Então isso pode ser que no mercado aqui tenha mais XR18 circulando, por consequência vai ter mais XR18 chegando na assistência para reparo, né? Então não dá para afirmar nada nesse sentido, tá bom? Aí eu também perguntei ao técnico se esse problema que a minha mesa teve tem alguma relação direta com fornecimento elétrico, de repente um curto nas saídas, já fazendo um gancho ali com aquela adaptação que eu fiz para fone de ouvido, né? Mas justamente para saber se teria a possibilidade daquela adaptação causar algum problema. E o que o técnico falou é que não, do ponto de vista dele, de acordo com os conhecimentos dele, esse problema que deu na mesa é meio que um vício até de fabricação ali do chip, alguma coisa do tipo, que algumas unidades apresentam esse defeito, né? E isso é do ponto de vista dele, a opinião pessoal dele. Então vai ter gente que vai dizer, mas os chips são sensíveis a alterações da rede elétrica e tem tudo a ver, tá? Olha, do ponto de vista do cara que faz a manutenção dessas mesas com certa frequência, ele diz que não acha que é algo da rede elétrica,
é mais do componente em si que dá defeito, tá? Ainda assim, eu perguntei ao técnico quanto ele achava importante utilizar algum equipamento de proteção, sei lá, um estabilizador, filtro de linha, DPS, alguma coisa desse tipo. E o que ele falou, olha, o equipamento é perfeitamente capaz de funcionar diretamente na tomada, não é algo que seja um requisito, uma exigência do fabricante, mas logicamente que é sempre bem-vindo usar qualquer dispositivo que tenha o objetivo de proteger o equipamento, de filtrar a energia, sempre é bem-vindo. Até porque nós brasileiros, aqui é uma opinião minha, né, que eu vou falar agora, é que nós brasileiros não temos esse costume de investir em proteção, né? Vá ver aí na sua casa se você tem um DPS no seu quadro, e é um item que é obrigatório para proteger, digamos, um raio que cai e pode vir pela instalação elétrica e o DPS vai proteger, né? Um filtro de linha para filtrar as interferências que podem vir pela rede elétrica. Logicamente, é importante, use sempre que você puder, só que a minha mentalidade, a minha opinião é o seguinte, não adianta usar estabilizador, porque do que eu já estudei com vários engenheiros elétricos, várias explicações que você pode encontrar até pela internet, é que o estabilizador ele tem um tempo de reação muito lento. Muitas vezes uma alteração da rede elétrica vai atingir o equipamento antes que o estabilizador consiga proteger. Então a minha opinião é que é você jogar dinheiro fora no estabilizador para proteger uma mesa dessa, ou o seu computador, ou qualquer outra coisa que tenha um microprocessador. O que eu quero realmente comprar de proteção está caro, que é um pentacústica. Eu quero comprar um pentacústica para usar não só a mesa de som, como colocar caixa de som, outros periféricos que eu for usar, colocar tudo passando pelo pentacústica. Aqui tem um detalhe, não adianta você usar essa mesa de som aqui num DPS, num filtro de linha, não sei o que, e ter periférico, caixa de som ou qualquer outra coisa que está sendo usado junto com a mesa via um cabo XLR, alguma coisa tal, ou um cabo USB, e esse equipamento que está em conexão de áudio com a mesa não está passando pela mesma proteção que a mesa está, porque pode passar interferência por esse cabo de áudio ou esse cabo USB, tá? Então, ao meu ver, enquanto está na garantia, eu estou usando, cara, direto na tomada. Mas eu estou me programando para comprar o pentacústica, né? É o que eu penso, é a minha opinião, tá certo? Lembrando que isso pode variar até de região. Talvez aqui na minha região, aqui em Pernambuco, a gente não tenha tantos problemas de variação na rede elétrica, problemas aí de surtos na rede elétrica. Talvez na sua região, no sul, sudeste, você tenha mais essa incidência de problemas. Então, vamos considerar todas essas variáveis, tá? Enfim, regra geral, use equipamento de proteção. Qual usar? Bom, eu estou tentando usar algo de qualidade, enquanto eu não tenho condições para comprar, eu prefiro usar direto na tomada mesmo, tem garantia, então é isso aí. Bom, depois disso eu perguntei a ele por que a atendente tinha falado que esse equipamento costuma aparecer mais na assistência na época de chuva. Ele me falou então que o principal problema é a umidade. Então, galera, não é para deixar esse equipamento no chão, não deixe em lugar úmido, não deixe ele em lugar com pouca ventilação, tá? Coloca num case que deixa a mesa com uma certa distância do piso. E esse case tem uma boa ventilação, instala alguns coolers. Tem cooler de computador bom, cooler até caro, de R$100, que é silencioso, tem uma alta vazão de ar, que ele consegue proporcionar ali o fluxo de ar dentro do gabinete. Então, coloca a mesa, instala a mesa num lugar bem ventilado e num lugar que não seja úmido, tá? Falando em ventilação, eu aproveitei e até perguntei a ele sobre a questão de alguns relatos que as pessoas trazem dessa mesa estar se desligando por estar aquecendo. O que ele me falou foi o seguinte: essa parte aqui da frente dos conectores, ela fica muito próxima às placas que tem dentro e geralmente esquenta muito essa parte aqui da frente. Então ele falou que algumas pessoas chegam a instalar um cooler dentro, né, aquele coolerzinho pequenininho. Tem gente que até troca a pasta térmica, mas do ponto de vista dele, do técnico, ele acha que não é necessário realizar tanta coisa assim. O que você precisa é colocar no case com boa ventilação. O meu caso, essa mesa chegou a se desligar umas 3 vezes em operação, no meio do culto. Era inclusive um evento importante da igreja lá, e ela parou 3 vezes.
Só que o detalhe, ela estava dentro do case da Solid Sound, que é um case que tem exatamente a altura da mesa, é um case que tampa os dois lados da mesa. Claro, a lateral e a parte de trás não vai fechar, não tem nem como, mas fechava esse lado e o de baixo. E depois que eu tirei do case da Solid Sound, aí eu não tive mais problemas, tá? E isso foi antes de levar para assistência, eu não tive mais problema de desligamento. Levei para assistência, como você já sabe, por outros motivos. Bom, depois disso eu levei a mesa para casa, fiz todos os testes possíveis, fiquei usando por algumas semanas, dias, até me dar por convencido que a mesa como um todo estava funcionando 100%. Então não tive mais estralos nos canais aqui 9 e 19, saiu o defeito da cascata, tá? Então realmente era o chip também, estava relacionado ao chip e até agora não tive desligamento, interrupção, nada, tudo funcionando perfeitinho. Bom galera, agora eu vou falar a minha opinião sobre essa mesa, né? Com esse tempo de uso que eu comecei gravando vídeo falando de 5 meses de uso, agora já está indo para 8 meses de uso, enfim. Vou falar sobre a minha experiência depois de todo esse tempo. Falando de forma bem objetiva, vale a pena comprar uma Soundcraft i24R? Vale cada centavo. Basta você olhar o seguinte, você está olhando para uma mesa digital que pesa 5,2 kg por volta disso e é extremamente compacta. Você pega aqui na alça, vai embora, leva com uma mão. Então não dá nem para comparar um sistema analógico com a mesma capacidade que essa mesa digital tem. Você teria um número enorme de equipamentos ali para transportar. Sem falar de preço, que você gastaria no sistema analógico para ter o que você tem aqui no sistema digital, não tem nem o que comparar também. E comparando ela com outras mesas digitais, aquelas mais convencionais, com faders, não tem coisa melhor. Porque você está aqui com um dispositivo que você consegue colocar no banco do teu carro, tira, coloca, liga rapidinho, tal. A interface completamente digital via a aplicação web é muito prático. Depois que você pega a manha ali para ligar o sistema, conectar no roteador, vai embora, tá? Fixa o IP no roteador, benção demais, tá? Muito bom mesmo. Então considere isso quando você estiver pensando, é melhor pegar uma mesa analógica de R$2.000, R$2.500 ali com alguns recursos, ou eu passo logo para R$5.000, R$6.000 com uma mesa com compressor em todos os canais, gate, equalização paramétrica, sem falar de recursos que uma mesa analógica não tem como proporcionar, como patching, né, roteamento de entradas e saídas. Pensa logo em passar para uma digital. Vale muito a pena, vale muito. Você vai ter muito recurso à sua mão com um pouco mais de dinheiro, tá? Então faz um sacrifício. Eu mesmo comprei essa mesa para mim, de forma autônoma, sem ninguém me ajudando, só trabalhando e pagando ali todo mês aquela lapadinha de 12 vezes sem juros, sabe? 12 vezes não, foi 10. Foi 10 vezes sem juros e pagando ali a lapada, mas valeu muito a pena. Demais, porque é muito recurso aqui, é muito prático, um equipamento pequeno, compacto, muito bom mesmo. Os pontos fortes dessa mesa, como eu falei, web aplicação. O que é isso? A mesa você conecta ela no roteador, tá aqui, eu conecto aqui no roteador da igreja, eu já deixei o IP fixo dela. Abro o celular, já salvei o íconezinho ali do celular com o IP dela, abro, tudo certo. Não preciso instalar aplicativo, não preciso instalar nada em computador, notebook, nada. Conecto o cabo USB, instalei o drive ali do áudio, chuva de verão, como a turma diz. Então, muito fácil de acessar, de operar. A interface ela é bem otimizada para superfícies touch, né? Então, eu tenho um monitor da John Hill, inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre esse monitor com a Soundcraft, funciona uma maravilha. Tá? Não tem aquela coisa de você ter dois recursos ali perto do outro, você vai tocar e pega nos dois ou pega no outro, não tem isso, tá? Funciona muito bem. Todos os ícones, todos os botãozinhos ali digitais para você apertar, tudo é bem desenhado, dimensionado para você não se atrapalhar na hora de operar a mesa de som. Então, para mim, eles acertaram muito bem nessa interface que eles desenharam da mesa. Uma coisa também que me surpreendeu é a capacidade de ganho que essa mesa tem. Ela tem um range muito grande, sabe? Você pega desde sinais assim bem fortes, em que você vai precisar de praticamente nenhum ganho, até sinais onde você vai precisar de muito ganho. Nos dois primeiros canais aqui você tem inclusive a capacidade de ativar o alta impedância, né, o High Z, e que
nossa, cara, é muito ganho mesmo. Estou impressionado com a capacidade de ganho dessa mesa. Outro recurso é o filtro AF-S2. É um filtro sensacional. É aquele famoso filtro combo, né? Que permite você atenuar algumas frequências ali que são mais proeminentes e causar uma microfonia. Então, o filtro AF-S2 ele acha essa frequência muito fácil e te ajuda a dar um ganho, um booster no som. Então eu consigo ter uma margem de 30% até 40% maior de ganho quando eu estou utilizando o filtro AF-S2. Claro, você tem que entender como é que funciona. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Eu acho que eu já falei em tantos vídeos aqui que não vai ter card suficiente, mas vai ter links aí na descrição, dá uma sacada lá. Outro recurso que eu já não sei viver sem é o RTA da mesa, tá? Todo canal você pode ativar o RTA na parte de equalização e você vê como é que está se comportando o sinal. Então, digamos que você está equalizando um microfone e aí você está achando um pouco abafado, tem alguma frequência ali que está querendo dar uma microfonia, está reverberando, o RTA vai te ajudar a visualizar isso de uma forma gráfica e você vai trabalhar de forma bem mais rápida, sabe? Coisa que antes você teria que ir no ouvido e tal, tem gente que o ouvido ainda não está tão bem trabalhado, então esse gráfico ali que o RTA te proporciona, nossa, é uma mão na roda, agiliza muito. Depois que eu peguei a manha com ele, né, equalização mesmo, eu já vou com o RTA ativado, então pega ali, opa, peraí, tá um pouco meio estranho isso aqui, tem muito grave e tal. Então é muito legal, eu gostei demais desse recurso. Outra coisa que eu gosto muito dessa mesa é a quantidade de saídas e entradas que ela dispõe. Eu acho que é uma quantidade muito boa, muito satisfatória. Você ter 8 saídas aqui de auxiliares, mais 2 saídas aqui XLR, né, Master, e que você pode rotear também, é uma maravilha. Quantidade de entradas também, 10 conexões combo, 10 conexões XLR mesmo normal, mas todas Neutrik, nossa, conexão de qualidade, tá? Tem as conexões RCA também, a conexão USB que te oferece o multitrack, né? A própria Soundcraft ela tem um modelo mais simples, mais enxuto, que até posso dizer que no meu caso, para as utilizações que eu estou tendo aqui na igreja, uma UI16 funcionaria. Por quê? Eu não uso multitrack para transmissão, tá? Eu faço todo o processamento na mesa. O processamento que eu tenho aqui de microfone e tal é o mesmo que eu uso para transmissão. Talvez não seria o ideal, mas por questões até de operação. Eu não tenho 2 pessoas que manjem da interface da mesa, manjem de som, para ter uma fazendo o ajuste no ambiente e outra o ajuste da live. Então, o ajuste que eu faço no ambiente, eu jogo para a live. Então, uma UI16 para mim atenderia perfeitamente, porque só o que eu mando aqui é um LR para transmissão. Mas tem amigos meus que na igreja dele está usando todas as saídas da mesa, está usando todas as entradas e o pessoal lá já está falando de comprar outra mesa dessa para usar em cascata. Então, eu posso falar para vocês que em todos os cenários que eu tenho vivenciado com essa mesa, desde o cenário mais light até o mais hardcore, eu posso dizer que essa mesa atende muito bem, tá? Tem atendido satisfatoriamente, tá? Falando em UI16, qual seria a maior diferença para o UI24, né? Para quem eu recomendaria o UI16, para quem eu recomendaria o UI24? Aqui na igreja, por exemplo, a gente tem pouco vocal, 2 ou 3 pessoas às vezes no vocal, 2 ou 3 instrumentos, um violão, uma guitarra, um teclado, não muito mais do que isso. E a bateria não é microfonada, porque a igreja é pequena, não adianta colocar microfone na bateria. Ah, mas a gente coloca para transmissão, mas aí os microfones da bateria são tantos que você vai colocar que vai pegar muita sobra do som ambiente. Então não vai ficar legal, tá? Eu tenho isso por experiência. O que é que eu faço? Eu coloco um microfone só na frente da bateria e show. Faz uma compressão alta, vai pegar vários vazamentos, mas ele fica com um microfone até de ambiência, tá? Para deixar o som um pouco mais arejado, mais ambiente. E aí, a quantidade de canais que eu uso normalmente aqui na igreja seria suficiente numa UI16, tá? E como eu falei, eu não preciso de multitrack. E o resto, a UI16 tem igual o UI24. Então, tem o filtro AF-S2, tem o RTA, tem todos os recursos que eu adoro na UI24R. Então, eu seguramente poderia ter comprado um UI16 e me atenderia, mas como eu gosto de pecar por excesso, peguei logo a mais completa e estou feliz. Bom, mas nem tudo são flores, né? Para não dizer que eu estou aqui só babando o ovo da marca, então vamos falar das coisas que eu não gostei. Primeiro delas, Wi-Fi. Sinceramente, para ela ter colocado um Wi-Fi desse, era melhor nem ter colocado. Então, Soundcraft, ao meu ver, você pisou na bola, tá?
Mas assim, quebra o galho. Se você vai comprar uma mesa dessa, né, você que é um artista independente, vai usar essa mesa no palco ali, pertinho, é de boa, show. Mas eu já usei essa mesa lá na igreja sede aqui do ministério que eu faço parte, e lá nessa igreja estava numa distância de uns 12, 13 metros da mesa, né, a mesa ficou do lado do altar, e eu fiquei lá atrás, na mídia da igreja, e eu fiquei tendo interrupção do sinal porque eu estava usando o Wi-Fi da mesa. E coisa que um roteador simples, um roteador normal, como a gente usa aqui da igreja, a gente não tem nenhum problema de interrupção. Então, passei a usar, né, o cabo de rede nela, conectando no roteador e aí usando o Wi-Fi do roteador. É show. Não tive nenhum problema de interrupção, tá? Outra coisa é o problema de aquecimento, né, que, como eu falei, você tem que ter aquele cuidado, usar num lugar ventilado, aquela coisa e tal, mas fica aquela sensação de que, poxa, a Soundcraft meio que deu a mancada aí, né? Fez um produto muito sensível à oscilação de temperatura. No manual fala aí algo em torno de 40 graus, se não me engano, que é a temperatura aí, digamos, limite de operação do equipamento. E a gente sabe que tem lugares no Brasil que bate fácil isso aí, tá? Claro, tome cuidado, se você for usar um lugar que você sabe que está quente, bota um ventiladorzinho ali perto, alguma coisa do tipo. Mas ainda assim, ao meu ver, faltou ali um reforço, tá? A gente sabe que, por exemplo, em placa-mãe de computador, tem placa-mãe que já controla a fan ali. Você pode determinar a partir de que temperatura a fan começa a trabalhar. Então tem gente que fala, o fabricante não colocou um cooler porque se for usado no estúdio, muito silencioso, o cooler vai fazer barulho. Tá, bota um controlador de fan, para ela só ligar quando o cara estiver no ambiente quente que precisar, ou pelo menos uma chavinha, uma chavezinha mecânica, um coolerzinho lá e colocar lá no manual, ó, precisando, se estiver no lugar quente, ligue. Não custa, para mim, ao meu ver, não custava nada, né? Mas pelo menos comigo não está dando dor de cabeça. Outra coisa que, ao meu ver, o fabricante errou, não sei se é algo que pode ser corrigido via programação, uma atualização, ou se é algo que é impeditivo lá da estrutura de hardware do chip, mas é que não é possível enviar um subgrupo para um auxiliar. Coisa que você consegue fazer numa mesa analógica facilmente, mas nela não tem como, a não ser que você torne o auxiliar em matrix, mas aí para mim isso aí já não é nem um auxiliar, ela virou outra mesa dentro da mesa. Mas o auxiliar normal ali, por exemplo, você tem uma bateria toda microfonada, vários microfones, e você quer deixar só um fader para os auxiliares, em que vai ter os músicos ali que vai estar controlando, fazendo um monitoramento pessoal. Ele não quer ficar regulando peça por peça da bateria, então você quer deixar um fader só, não tem como, pelo menos não sem fazer um jeitinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu ensino você mandar o som da bateria para um auxiliar de efeito, né? Você pode mandar o subgrupo para esse efeito, e esse efeito você controlar em cada auxiliar como se fosse o controle ali de retorno da bateria. Tá, é uma adaptação, você vai perder uma via ali de efeito, mas é um jeito, tá? Se você quiser ver, vai ter link aí no card, se tiver card suficiente aí, ou então na descrição, tá? Outra coisa que me chamou a atenção, eu fiquei um pouco preocupado, mas até hoje não me causou problema, é a quantidade limite de 10 dispositivos conectados simultaneamente à mesa de som, tá? Apenas 10. Aí tem gente que vai dizer, mas é uma quantidade boa. Bom, eu não acho. Eu acho que talvez 15 seria uma boa quantidade. Por quê? Como eu falei, já vi igreja em que o pessoal está usando essa mesa aqui, total aqui. Todas as saídas, entradas estão sendo usadas. E aí tem aquela questão, você tem um cara que é o técnico que vai ficar responsável por uma transmissão. Aí tem um cara que vai ficar responsável pelo som ambiente. Aí tem um cara que vai ajudar o pessoal no retorno. Aí vai ter os músicos, cada um com o seu retorno. Já vai chegando ali perto de 10 dispositivos ao mesmo tempo conectados. Então, ao meu ver, deveria ter uma quantidade um pouquinho maior. Até hoje, não cheguei a bater esse limite, mas já cheguei muito perto e isso me preocupa. E outra coisa que aí sim é algo que a Soundcraft pode corrigir, é só software, é a interface que eles criaram para o modo smartphone. Geralmente, quando eu estou com o smartphone, eu deixo ele no modo tablet. Mas vai ficar pequeno, pode ser que você tenha dificuldade de manusear. De fato,
mas o modo smartphone que a Soundcraft criou, ele muda demais, sabe? Você está acostumado a achar um recurso ali no modo tablet de um determinado modo, e quando você vai para o modo smartphone, mudou tudo e fica muito confuso. E, pelo menos a minha opinião, eu não gostei, tá? Eu não gostei. Eu acho que a Soundcraft precisa rever isso aí. Bom, galera, tem outras coisinhas que eu poderia apontar aqui como algo negativo, mas são coisas muito pequenas, coisas que eu até ignoro, desprezo. Da mesma forma que existem muitas outras coisas que eu poderia ter falado também de pontos positivos, pontos fortes na mesa, mas esse vídeo já tá longo, né? Então vamos encerrar por aqui. Eu tentei colocar as principais questões aqui, falar de forma bem objetiva o que aconteceu lá com a assistência, de como foi o atendimento e a minha opinião de forma geral sobre essa mesa. Então, realmente estou muito satisfeito por ter comprado essa mesa, tem sido uma experiência incrível. Sou grato a Deus por ter me dado condições de ter ela, e eu recomendo demais para você que ainda está se balançando, compra, cara, compra. Não tem coisa melhor custo-benefício hoje em dia do que essas mesas digitais compactas. Falo especificamente da Soundcraft, ótimo produto, robusto, ótima assistência que eles prestaram. Estou muito satisfeito, tá bom? Bom, galera, é isso. Se você tem ainda alguma dúvida, deixa um comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!